Graça e paz, queridos. Em Lucas capítulo 20, e o versículo 27 diz assim: chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram: mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, e sendo aquele casado e não deixando filho, seu irmão deve casar com a viúva, e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem filhos, o segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os 7 as desposaram. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não pode mais morrer, porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, e sendo filhos da ressurreição. E os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chamou ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim dos vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: mestre, respondestes bem. Dali por diante não ousaram mais interrogá-lo. Os saduceus tentaram experimentar o Senhor, trazendo uma história de uma mulher que casou-se com 7 irmãos, porque o primeiro morreu, o segundo assumiu porque não tinha descendência. Na lei de Moisés tinha que ter, o irmão tinha que dar descendência para o outro caso ele morresse antes. Mas os 7 morreram e nenhum deles tiveram filhos com aquela mulher. E os saduceus, querendo experimentar o Senhor, querendo falar sobre a ressurreição, ou melhor, desfazer da ressurreição, ele falou: na ressurreição, de qual destes ela será mulher? Jesus, primeiramente, em outro evangelho, um evangelho complementa o outro. Então faltou no outro evangelho fala, Jesus dizendo: errais porque não conheceis as escrituras e nem o poder de Deus. Jesus falou: na ressurreição dos mortos ninguém terá casamento, porque os homens casam e dão em casamento, mas quando vocês ressuscitarem, na ressurreição, vocês terão o mesmo corpo dos anjos, que não se casam e não se dão em casamento. Às vezes as pessoas pensam que no céu vai ter casamento. Uma vez me disse assim: no céu você vai ser casado com a mesma esposa que você tinha na terra. Então um monte de confusões que às vezes se criam a respeito quando estivermos no reino celestial. Então Jesus falou: vocês serão filhos de Deus, então não haverá mais morte. Então não se casem nem se dão em casamento. Nós seremos igual aos anjos, e não teremos procriação, e não teremos casamentos. Então os homens não compreendem, não entendem o poder de Deus, não entendem a palavra de Deus, e esses homens saíram envergonhados, porque o Senhor Jesus aqui mostrou que Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Para Deus ninguém morre. O que morre aqui nesse mundo é essa matéria, que é o nosso corpo, que a Bíblia fala que a carne e o sangue não herdará o reino dos céus, mas o nosso espírito continua sempre vivo. Então para Deus não existe morto, todos vivem, todos estão vivos perante Ele. Então os homens aqui na terra têm a confusão de entendimentos, muitas vezes próprios entendimentos malignos, mas Jesus mostrou aqui que o casamento terreno é aqui na terra. No céu não se casa e nem se dá em casamento, porque nós seremos igual aos anjos, seremos todos filhos do Altíssimo. Deus tem coisas muito maiores para nós. Deus nos colocou aqui o direito de procriar, de ter o casamento, para poder trazer novas vidas ao mundo, novos filhos ao mundo. Por isso que Deus no princípio dizia: crescei, multiplicai e enchei a terra. Mas os homens sem entendimento não compreendem as coisas futuras, e muitas vezes querem saber das coisas futuras sem buscar
nas Escrituras Sagradas e buscar através da comunhão com Deus, através do seu poder, em nome de Jesus. Amém.